E aí, pessoal, aqui é o professor Euler, belezinha? Como é que vocês estão? Então, galerinha, tô vendo que você está estudando, hein? Parabéns, cara. Hoje nós vamos fazer uma segunda parte dos conceitos básicos da estatística. Então, se liga, tá bom? Nós vamos falar sobre população e vamos falar sobre amostra e também sobre censo. Então, vamos lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todo o conteúdo de matemática que a gente está produzindo para vocês. Beleza. Primeira coisa, o que é população? População é o conjunto de todos os elementos que nós vamos ter em determinado conjunto. Todos. Então presta atenção no exemplo. Quando eu falo de população do Brasil, eu estou falando de todos os 210 milhões de habitantes que o Brasil tem aproximadamente, tá? Quando eu falo que uma sala de aula tem 50 alunos, então eu estou te dizendo que a população dela é de 50 alunos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos traduzir população. População significa aqui pra gente o todo. É isso, tá? Diferentemente de amostra. O que é amostra? Amostra é qualquer subconjunto dessa população, é qualquer parte dessa população. Tá? Então, por exemplo, nós estamos falando da população do Brasil, que é de 210 milhões. Tá? Mas eu vou pegar a cidade de Goiânia. A cidade de Goiânia que tem 1,5 milhão. Presta atenção. Goiânia é um subconjunto do Brasil. Goiânia está contida no Brasil. Tá? E ela só tem 1,5 milhão de habitantes. Ou seja, isso significa que ela é uma parte do Brasil. Ela não é o Brasil todo, ela é uma parte do Brasil. Entendeu? E isso é a amostra. Tá? É uma pequena parte que está dentro de toda essa população. Tranquilo. Vamos fazer algumas observações para você poder entender e ir mais a fundo aí. Ó. Observação número 1. Na amostra, quando você faz a amostra, você pode ter uma ideia do que seja a população no geral. Tá? Então, exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa de intenção eleitoral, tá? Você não sai perguntando para todos os 210 milhões de habitantes do Brasil em quem que ele vai votar. Você então pergunta apenas para uma amostra, você pergunta para uma quantidade de pessoas. Geralmente, quando você pega um jornal na internet ou então assiste pela televisão, geralmente quando eles vão divulgar o resultado da pesquisa, eles falam: olha, foram pesquisadas 5.000 pessoas em todas as regiões do país, de todas as idades, etc. Certo? Eles pesquisaram 5.000 pessoas, eles pesquisaram só uma amostra. Tá? E com essa amostra você pode ter uma ideia de qual que vai ser o comportamento de toda a população, sem ter que perguntar para todo mundo a respeito dessa intenção de votos. E isso então é o significado mais profundo, então um pouco sobre a amostra, tá bom? Observação número 2. Então, revisando, a observação número 1 diz que com a amostra a gente consegue ver o que está acontecendo com a população no todo. Tá? Agora, segunda observação, o custo de uma pesquisa, quando você faz através de amostra, ele é muito menor, porque afinal de contas você vai ter que trabalhar com um número de pessoas muito menor. O seu operacional vai ter um custo bem abaixo do que se você fosse fazer uma pesquisa com toda a população. Tá? Então se liga isso, porque isso aí ajuda a resolver a questão. O custo da amostra é menor do que o custo da população. É até óbvio, né? Observação número 3. O que é o censo, hein, pessoal? Censo aqui na estatística, ele consiste em entrevistar todos os elementos da população. E, portanto, fazer um censo é mais caro do que fazer uma pesquisa com a amostra apenas, tá? Isso é o censo. Quando o IBGE vai fazer um censo demográfico, então o censo ele está pesquisando toda a população, beleza? Então, censo, lembre disso, censo é pesquisar a população toda. Então, vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios para que você possa entender bem isso. Uma questão de concurso público, caiu no concurso público da Câmara Municipal de Osasco, São Paulo, tá? E falou da seguinte maneira: observe os conjuntos nessa figura.
tá? Você tem uma que tem mais elementos, na outra você tem um pouco menos de elemento. Pode-se afirmar que se trata de uma representação para ilustrar estatisticamente o quê? A primeira bola é média aritmética simples e a segunda é média aritmética ponderada? A primeira é moda e a segunda é mediana? A primeira é quartis e a segunda é decis? Ou é população e amostra? Gente, com toda certeza, aqui é um exemplo nítido que nós temos nesse primeiro círculo a nossa população, tá? Porque você tem uma grande quantidade de elementos lá dentro, olha lá, ó, a nossa população, todo ele. Mas aqui a gente foi e retirou apenas uma amostra. A gente pegou só 5 de todos aqueles que estavam lá, ó. Então, com certeza isso está falando de população e amostra. Vamos ver, letra D, a nossa resposta. Vamos ver se você acertou? Vamos para o gabarito? Gabarito, letra D. Pronto, galerinha, é isso. População e amostra, gabarito, letra D. É a resposta da nossa questãozinha. Muito fácil, né? Então vamos para a próxima? Vamos lá, ó. Caiu no concurso da Prefeitura de Valinhos. Quem fez essa questão foi a VUNESP. O grupo completo de unidades. Opa, para tudo. Falou completo. O grupo completo de unidades elementares de pessoas, objetos ou coisas é denominado para estatística de que, gente, se é o grupo completo, é o todo. E o todo significa o quê? População. Então, não tem erro. Você já sabe qual que é a sua resposta. Bora ver? Letra D, sua resposta, população. Questãozinha de concurso público, muito fácil de estatística. Bora mais outra? Vamos lá, ó, questão número 3. Essa caiu na prefeitura de Cupira, Pernambuco. Bora ver? Leia as afirmativas a seguir. Em estatística, a amostra é uma parcela. Opa, tá legal isso aqui, hein? A amostra é uma parcela, é uma parte representativa da população. Muito bem, é isso mesmo, que representa toda a população. A partir de uma amostra a gente consegue ver aquilo que a gente tem para a população. Tá certinho até agora. Que é examinada com o propósito de tirar conclusões sobre essa população. Muito bem, certíssimo. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos marcar de verde, porque essa número 1 tá certa. Muito bom. Vou fazer o seguinte, ó, vamos apagar. A número 1 tá certa, tá verdadeira, nós estamos marcando de verde. A estatística, item 2. A estatística é uma coleção de métodos para planejar experimentos. Sim, a estatística ela coleciona esses métodos. São várias metodologias para a gente planejar experimentos, obter dados, organizá-los e resumi-los e até analisá-los. Como que a gente resume esses dados? Através dos gráficos e tabelas. Como que a gente analisa? Fazendo interpretações. Olha aqui, interpretá-los. E dele extrair conclusões. Cara, muito bom. É exatamente isso que é estatística. Verdadeiríssimo. Então nós podemos concluir aqui nessa questão que as duas alternativas, as duas afirmativas são verdadeiras, tá? Vamos ver o gabarito? Gabarito, letra A, as duas são verdadeiras. Você está certíssimo. Tá vendo, cara? Muito fácil esses conceitos iniciais de população e amostra da estatística. Vamos fazer uma outra para você ficar top. Sobre os conceitos relacionados à estatística, leia as afirmativas seguintes. A principal razão para o uso de amostras é que seria por demais dispendioso pesquisar toda a população. Foi aquilo que a gente falou no começo. Qual que é a razão para a gente usar as amostras, gente? É exatamente porque dispendioso significa muito caro fazer isso para toda a população. É para isso que a gente faz com a amostra, tá? Vou limpar a tela aqui para você, mas você já sabe que o item 1 de verde está correto. Item 2.
A inferência estatística tem como objetivo estudar generalizações. Eu não falei isso lá no começo para você porque isso pertence a uma outra aula, tá? Eu só não quis mudar a questão. Mas inferência é exatamente isso, generalizar. Ou seja, você pega uma amostra, você generaliza para toda uma população, tá? Por meio de evidências fornecidas por uma amostra retirada dessa população. Então, esse item número 2 também está certíssimo. Se você quer aprender mais sobre inferência, nós vamos ter um outro vídeo aqui na descrição. Lá na descrição tem lá um vídeo de estatística falando sobre inferência, tá bom? Você pode aprender tudo lá. Item 3. Não há maneira de saber com certeza se a amostra representa perfeitamente a população, a menos que se faça um censo sobre essa população. Cara, item verdadeiro, tá certinho. Por quê? A amostra, ela tem uma margem de erro. Você pode perceber que quando o pessoal faz pesquisas eleitorais e divulga o resultado na televisão, geralmente eles falam, olha gente, tal candidato tem 53% de intenção de votos, mas com a margem de erro de 2 para cima e 2 para baixo. Não é uma certeza absoluta. Tá? Para você ter uma certeza absoluta, era só fazendo o censo e pesquisando um por um de toda a população. Então esse item está certíssimo. Qual é a nossa resposta correta? Todas estão corretas. Então você pode conferir no gabarito que eu vou colocar agora. Gabarito, a letra D, tá? A letra D aqui, ó. Todas estão corretas. Tá certinho, letra D. Beleza? Pessoas, uma outra questão ainda, só que agora do CESP. Você sabe que o CESP é uma boa, hein, cara? O diretor de um sistema penitenciário, com o propósito de estimar o percentual de detentos que possuem filhos, entregou a um analista um cadastro com os nomes de 500 detentos da instituição. 500 detentos é a população, para que esse profissional realizasse entrevistas com os indivíduos selecionados. A partir dessa situação hipotética e dos múltiplos aspectos a ela relacionados, então ele fala bem difícil, julgue o item referente às técnicas de amostragem. Aí ele vem com a questão, agora que é a pergunta para valer. A diferença entre um censo e uma amostra consiste no fato de que esta última exigir a realização de um número maior de entrevistas. Espera, ele falou em duas coisas, censo e amostra. E ele está falando dessa última. Quem é a última? Ele está falando então de quem? Da amostra. Então, a amostra tem um número maior de entrevistas? Claro que não. A amostra é só uma parte, então ela tem um número menor de entrevistas. Então, quer dizer que a resposta aqui para a gente é errado. Vamos conferir com o gabarito. Olha lá, gabarito errado. Muito bem, você acertou e agora você não erra isso aqui mais nunca na sua vida, cara. População e amostra para sempre agora. População em termos estatísticos serve para descrever um grande conjunto de unidades que têm algo em comum. Beleza, tudo bem. População é isso mesmo, uma grande quantidade. As razões que levam os pesquisadores a trabalhar com amostras são diversas. São alternativas referentes às amostras, exceto. Então ele está falando assim, ó, tudo isso daqui é a justificativa para a gente trabalhar com amostra. Menos uma, tá? Bora ver? Populações são muito grandes? Sim, porque a população é muito grande, é exatamente por isso que a gente faz o uso da amostra, para a gente poder alcançar ser viável, a gente entrevistar poucas pessoas. O custo e a rapidez dos censos. Gente, o custo e a rapidez do censo. O custo, tudo bem, o custo do censo ele é muito caro, então eu vou deixar de fazer ele e vou fazer a amostra. Mas espera, rapidez do censo? Gente, o censo não é rápido não, o censo é muito devagar. Por que o censo é devagar? Qual que é mais fácil? Você pesquisar a população de Goiânia ou você abrir isso para toda a população do Brasil inteiro?
É claro que é de Goiânia, é claro que seria da amostra, tá? Então, rapidez do censo, não, isso é maconha, tá errado demais, cara. Muito errado esse negócio aqui. Então você já sabe que, exceto a sua alternativa errada, é a letra B. Belezinha? Então pronto, galerinha. É assim que funciona as nossas atividades. Vamos mais uma? Para a gente poder encerrar isso aqui? Analise as afirmativas abaixo, marcando verdadeiro ou falso. E em seguida, assinale a alternativa correta, tá bom? Estatística é o conjunto de métodos e processos quantitativos que servem para estudar e medir os fenômenos coletivos ou de massa. Sim, beleza. É medir os fenômenos, tal, os processos, ok. Bora ver a outra? Censo é o estudo de uma população, certo? O censo é o estudo da população, com base em todos os seus elementos. Verdadeiro, muito bom. Tranquilo. Agora, a última, a terceira. A estatística descritiva tem por objetivo descrever os dados observados, isto é, a obtenção dos dados, a organização dos dados, a redução, que é o resumo através dos gráficos, e a representação desses dados, né? Seja em tabela, seja em gráfico, etc. Pronto, é isso. Galerinha, letra C é o nosso gabarito. Todas estão corretas. Pronto. Então agora você não erra mais sobre conceitos iniciais sobre população e amostra, tá? É uma aula que serve tanto para o ensino médio quanto para quem está fazendo concurso público e até mesmo para aquela aula inicial lá do seu curso superior, a primeira aula sua de estatística, beleza? Tamo junto, galera.